Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Vamos orar para a gente iniciar a nossa aula de hoje. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nesse dia, Senhor, nós queremos te agradecer por estarmos mais uma vez reunidos, Deus, para estudar a sua palavra. Que teu Espírito Santo esteja conosco, nos dando sabedoria, nos conduzindo, abençoando, meu Pai, as nossas vidas. Pai, a nossa mente, o nosso entendimento, Deus, nós precisamos de Ti, meu Pai. Que o Senhor venha aumentar e fortalecer a nossa fé. Que o Senhor repreenda, Jesus, todo medo, todo desânimo, toda insegurança, meu Pai, todo engano do maligno. Que o Senhor repreenda das nossas vidas em nome de Jesus. Senhor, nós consagramos tudo a Ti e pedimos, Deus, que o Teu Espírito Santo seja o nosso professor. Em nome de Jesus, amém. O título da lição de hoje é O Corpo e as Consequências do Pecado. Nós vamos fazer a leitura que está em Gênesis capítulo 3, do versículo 17 ao 18, e Eclesiastes capítulo 12, do versículo 1 ao 7, e Gênesis capítulo 3 diz assim: E Adão disse: Porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da sua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Eclesiastes 12. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venham a dizer, não tenho neles contentamento. Antes que se escureçam o sol e a luz e a lua e as estrelas e tornem a vir as nuvens depois da chuva. No dia em que tremerem os guardas da casa, e se curvarem os homens fortes, e cessarem os moedores por já serem poucos, e se escurecerem os que olham pelas janelas, e as duas portas da rua se fecharem por causa do baixo ruído da moedura, e se levantar a voz das aves, e todas as vozes do canto se baixarem, como também quando temerem o que está no alto, e houver espantos no caminho, e florescer a amendoeira e o gafanhoto for um peso, e perecer o apetite, porque o homem se vai à sua eterna casa, e os pranteadores andarão rodeando pela praça. Antes que se quebre a cadeia de prata, e se despedace o copo de ouro, e se despedace o cântaro junto à fonte, e se despedace a roda junto ao poço, e o pó volte à terra, como o era, e o espírito volte a Deus, que o deu. Amém? Então, nessa lição de hoje, o título diz assim, o corpo e as consequências do pecado. Nós vimos em lições anteriores, que o homem, ele foi criado por Deus e que tudo aquilo que Deus faz é perfeito. Quando o homem foi criado, ele era perfeito, não existia mal algum, não envelhecia, não adoecia, não morria, não tinha sentimentos negativos, não tinha desejos maus. E como consequência do pecado, todas essas coisas vieram a acontecer. Então a gente precisa entender que tudo nas nossas vidas tem consequência, sejam elas boas ou ruins. Todas as coisas que você faz que são boas, traz consequências boas para a sua vida. Quando você faz coisas que não são tão boas, traz consequências que não são boas para a sua vida também. Então, além de existirem as consequências por causa do pecado, como as que eu falei, a morte, o envelhecimento, a degeneração do nosso corpo, esses sentimentos maus, a culpa, o medo, todas essas coisas são consequências do pecado. Mas existem também as consequências das nossas escolhas diárias, Então, Gênesis, o livro de Gênesis, ele apresenta
os terríveis efeitos do pecado em toda a criação. O Senhor faz uma relação ali de consequências do pecado. Então, o homem, ele experimentou de forma imediata a separação de Deus, a separação espiritual de Deus, né, que foi manifestada através da culpa e do medo que ele sentiu já assim que ele pecou, assim que ele desobedeceu ao Senhor, né? E depois disso, ele também experimentou a morte física. A primeira morte que é relatada na Bíblia é a de Abel, né? Então, assim, por consequência do pecado, o homem acabou morrendo espiritual e fisicamente. O primeiro tópico da lição diz assim: da perfeição à morte, certificação divina. Então, como eu disse, o homem, ele foi criado perfeito, né, pelas mãos de Deus, com o fôlego da vida, né, em toda a sua constituição, incluindo o seu corpo. Além da perfeição, fazer parte da natureza divina, né? Tudo aquilo que Deus faz é perfeito, tudo aquilo que Deus faz é bom. Quando Deus acabou com a sua criação, ele declarou, ele disse, ele afirmou: eis que era tudo muito bom. Então, havia uma plenitude de vida no primeiro casal. Adão e Eva, eles viviam a completa harmonia com Deus, consigo mesmo, entre eles dois e com a natureza. Era uma perfeição, era um estado maravilhoso, tão incrível, que a gente não consegue imaginar porque a gente nunca viveu isso. Porque nós fomos afetados pelo pecado, nós já nascemos afetados pelo pecado, ao contrário de Adão e Eva, né? Então a gente nem consegue também imaginar como é que vai ser a glória futura depois da restauração de todas as coisas, porque a gente nem consegue, assim, imaginar como é viver dessa maneira que Adão e Eva viveram ali no início da criação no paraíso. E o próximo subitem diz assim: pecado e dor. Então, assim, a incrível, maravilhosa sensação de bem-estar que o homem desfrutava era proveniente da vida que ele recebeu de Deus e que fluía em todo o seu ser. O pecado, ele trouxe a experiência da dor provocada por fatores espirituais, emocionais e físicos. Então, um complexo, né, de alterações que vão desde a perda da comunhão com Deus, representada pela restrição da árvore da vida, porque até então o homem, ele tinha acesso à árvore da vida, apesar dele não ter comido do fruto dessa árvore, mas ele tinha acesso, se ele quisesse ele poderia ter comido. Ele não poderia ter comido da árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal, que foi essa a única que Deus proibiu, e foi a que ele comeu, né? Então, assim, essa vivência em um ambiente agora adverso, amaldiçoado por causa da transgressão de Adão, né, que foi tudo diferente do que eles tinham vivido até então. Então, houve uma mudança drástica na vida de Adão e Eva. Então, a meio a tudo isso, o corpo passou a degenerar, começou a como se fosse envelhecer realmente, né? E vai perdendo, né, a vitalidade, é como se fosse se desgastando, né? É literalmente isso, ele vai se desgastando até cumprir a sentença final, que é retornar ao pó, que é a morte. Então, por mais que a gente tenha uma vida saudável, que a gente cuide do nosso corpo, cuide da nossa matéria, depois da queda, o caminho natural da vida do homem é o envelhecimento e a morte. Se a gente se cuida mais, a gente vai ter um envelhecimento melhor e mais saudável do que quem não se cuida. É uma das consequências das nossas escolhas diárias. E o próximo subitem diz assim: velhice, autenticidade e gratidão. Então, dentro do quadro de adoecimento mental que marca a sociedade nos nossos dias atuais, um novo transtorno tem sido diagnosticado, que é a gerontofobia, que é o terrível e mórbido medo de envelhecer. Hoje, as pessoas, elas não aceitam a velhice.
né? E isso tem causado ansiedade e comportamentos incompatíveis com a idade. Então a gente vê as pessoas, elas se comportando de maneira muito inapropriada para a idade. Com relação a várias coisas mesmo. Por quê? Porque as pessoas não aceitam que estão envelhecendo, não aceitam a idade, não aceitam a velhice, né? Muitas pessoas, não são todas, mas são muitas. E a Bíblia fala da velhice de uma forma natural, clara e direta. É uma coisa que vai acontecer com todas as pessoas que permanecerem vivas por muito tempo, né? Mas a Bíblia fala também do valor e da honra que existe na velhice, né? Porque com a velhice vem a sabedoria, vem a maturidade. Então é necessário que a gente reconheça isso e que a gente respeite os mais velhos por isso, né? Nós precisamos tratá-los como eles precisam ser tratados, mas com amor, com respeito, né, com dignidade. A palavra de Deus nos ensina isso. Mas o que nós temos visto nos nossos dias atuais, uma cultura de negação a essa fase da vida, a começar pela rejeição da palavra velho. É óbvio que cuidar de si é muito importante, mas a gente precisa ter sabedoria para viver bem todas as fases da nossa vida, né? Em gratidão a Deus, em temor ao Senhor. A gente precisa reconhecer as características e a importância de cada etapa das nossas vidas. Todas elas, sem exceção, são importantes. E o próximo tópico da lição diz assim: a responsabilidade humana, o corpo e livre-arbítrio. Então, como consequência do pecado, Adão e Eva, eles passaram a conhecer não somente o bem, porque até então eles só conheciam o bem, eles passaram a conhecer o mal. E todos os descendentes de Adão e Eva, que são todos os seres humanos, nascem inclinados para o pecado. Mas apesar do pecado ter desfigurado a imagem de Deus no homem, não aniquilou. Então nós continuamos sendo imagem e semelhança de Deus. Nós continuamos tendo o fôlego da vida soprado pelo Criador. E uma das características de nós termos essa identidade de Deus é o livre-arbítrio. Então o homem, ele já foi criado com livre-arbítrio e ele continua tendo livre-arbítrio. Ou seja, nós podemos escolher. E nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. Nós somos responsáveis pelo uso do nosso corpo, tanto para o bem quanto para o mal. Como disse Deus a Caim: se bem fizeres, não haverá aceitação para ti, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o teu desejo, e sobre ele dominarás. Está em Gênesis capítulo 4, versículo 7. E o próximo subitem diz assim: a potencialização do sofrimento. Então, além das consequências naturais decorrentes do pecado original, o corpo também sofre impacto das transgressões que o ser humano pratica ao longo da sua vida, inclusive contra si mesmo. Essa potencialização do sofrimento decorre das obras da carne. As obras da carne, elas estão descritas em Gálatas, capítulo 5, do versículo 19 ao versículo 21, que eu vou ler, que diz assim: porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, nós
temos as consequências natural do pecado, né, que a gente já falou, como o envelhecimento, as doenças, né, os sentimentos de medo, culpa, vários sentimentos ruins, né, e desejos maus que nós temos muitas vezes. Mas além disso, tem as consequências das nossas escolhas, como fala aqui, das obras da carne. Então, é a manifestação do espírito da inimizade contra Deus que Satanás, a antiga serpente, instilou no coração do homem ainda no Éden. E esse quadro de corrupção, ele foi observado logo nas primeiras gerações e ao longo dos anos ele somente se agrava. Quando a gente ainda lê no livro de Gênesis, a gente vai ver assim, como a humanidade, ela evoluiu muito rápido para o mal, né? De coisas ruins e terríveis que aconteceram, como por exemplo, a Torre de Babel, né? Que foi uma consequência ali de um castigo por causa de uma desobediência do homem, o dilúvio, que foi consequência da maldade que havia tomado conta da terra, e coisas que a gente vê nos nossos dias atuais, como por exemplo, as drogas. Elas são um dos instrumentos de profunda degradação do corpo, tanto as drogas lícitas quanto as ilícitas, porque o álcool e o cigarro são drogas lícitas, mas que são muito prejudiciais para o nosso corpo e para a nossa saúde. O álcool, ele mata os neurônios. A longo prazo, causa inúmeras doenças, como cirrose, demência, Parkinson, né? Então, assim, potencializa, né, essas doenças, né, para acontecerem no nosso corpo e várias outras. O cigarro, a gente está cansado de saber, né? É câncer. Então, traz muitos prejuízos para a saúde. E essas são duas drogas que são lícitas, né? Que as pessoas podem comprar naturalmente, sem nenhum impedimento e consumir livremente. Além das drogas ilícitas, que também são muito prejudiciais, né? Então, assim, é como se fosse um recurso de Satanás para prejudicar ainda mais o homem, e que a gente usa essas coisas, as pessoas que usam, é por opção, é por escolha, elas escolheram fazer uso dessas substâncias que matam o corpo delas. Além disso, tem as práticas sexuais ilícitas que só crescem. Crianças e adolescentes, eles são os mais vulneráveis a esse tipo de coisa e dependem da vigilância, da orientação, do cuidado amoroso dos pais. Porque a gente também tem visto cada vez mais crianças, né, jovens, adolescentes, ingressando pelos caminhos das drogas, por essas práticas sexuais, né, ilícitas. Então, assim, são coisas terríveis que nós temos visto nos últimos tempos, né? E os pais, eles precisam realmente ser presentes na vida dos filhos e das crianças. Cuidado, cuidado, cuidado com o celular, com o acesso a redes sociais, porque a gente não sabe, né? Quer dizer, na verdade, os pais precisam saber o que os filhos estão fazendo no celular, o que eles estão assistindo, se eles estão conversando com alguém, com quem estão conversando, o que estão conversando. Então, assim, a presença dos pais é fundamental, é uma responsabilidade que Deus confiou aos pais, na verdade. Então, essa negligência dos pais pode ter consequências gravíssimas para a vida das crianças, né, dos seus filhos. E aí o próximo tópico fala assim, do abatimento à glorificação. Então, a realidade das enfermidades. Com o pecado, as doenças também passaram a fazer parte da vida humana. Então, antes não existia doença. Após o pecado, o homem começou a adoecer. Então, elas surgem no processo de degeneração dos órgãos e sistemas do corpo por causas internas e externas e estão entre os fatores que levam o ser humano de volta ao pó. Então,
Com o avanço dos anos, o nosso corpo vai envelhecendo, tudo no nosso corpo vai envelhecendo, né? As nossas células, os nossos órgãos, todas as coisas, né? Isso é o processo natural das nossas vidas, né? E com isso podem vir algumas doenças, né? Ninguém está imune às doenças. Paulo, ele menciona o seu colaborador Trófimo, que deixara doente em Mileto, tá lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 20. Paulo também fez uma recomendação a Timóteo, lá em 1 Timóteo 5:23, que ele diz assim: não bebas mais água somente, mas usa um pouco de vinho, por causa do seu estômago e das suas frequentes enfermidades. Então, assim, aqui fica claro que Timóteo, ele tinha algum problema de saúde, ele tinha doenças, né, frequentes e talvez algum problema gástrico ali, que aí Paulo orienta que ele use o vinho e orienta que ele use isso por causa desses problemas e por causa dessas enfermidades. Em Jesus, a palavra de Deus diz, né, que ele tem poder para curar todo o mal, mas nós precisamos ter serenidade, paciência, firmeza na fé, se nós enfrentarmos sofrimentos persistentes, né? A gente não pode deixar que isso abale a nossa fé. O próximo subitem diz assim: enfado e canseira. Então, mesmo que o corpo não seja abatido por doenças, o próprio processo de envelhecimento traz consigo canseira e enfado. A gente sabe que é difícil, mas existem pessoas mais velhas, pessoas idosas, que elas não têm doenças, não têm problemas de saúde. É até raro a gente ver, mas existem pessoas idosas que não têm problema de pressão alta, nem de glicose alta, nem de colesterol alto, nada disso. São pessoas que têm uma vida saudável, porque elas devem ter provavelmente um estilo de vida mais saudável também, mas a velhice, ela traz consigo um cansaço natural, né? Um enfado, limitações da idade, né? E fraquezas que surgem ao longo dos anos. E a gente não pode ignorar isso, porque todas as fases das nossas vidas têm as suas características, e uma das características da velhice é esse cansaço, né? Algumas limitações por causa da idade, porque o nosso corpo está envelhecendo, está degenerando. É óbvio, como eu disse, se a gente tiver um estilo de vida mais saudável, nós vamos ter uma velhice melhor. Então, ter consciência disso é importante para o nosso autoconhecimento, né? E como já vimos, é essencial também uma convivência cristã sem orgulho ou acepção de pessoas. Então, aquelas pessoas que ainda não chegaram na velhice, elas precisam conviver bem com quem está na velhice. Tanto dentro da família, mas na igreja também, né? Você precisa conviver bem com os anciãos da sua igreja, do seu convívio, né? Precisa dedicar tempo, atenção, escutar, respeitar, né? Como a palavra de Deus diz, honrar, né? Tratar com dignidade. Amém? E promover a comunhão entre todos os seus membros, independente da idade, da cor, da condição social, é uma missão fundamental da igreja. E o próximo subitem diz assim: o corpo glorificado. Aleluia, glória a Deus. Então, a esperança daquele que é salvo por Cristo Jesus, né, de nós que aceitamos a Cristo como nosso Salvador, né, é que a gente tenha uma redenção completa, inclusive do nosso corpo. Romanos 8:23. A palavra de Deus nos afirma isso, que nós teremos na salvação um corpo glorificado, né? Então, esse nosso corpo que degenera, abatido, será transformado para ser conforme o corpo glorioso de Cristo, segundo o seu eficaz poder. Essa é a nossa fé, essa é a nossa esperança. E o verbo transformar nesse texto é metaschematizo,
que no grego significa mudar de forma. Vai mudar literalmente de forma. Então será a mudança do corpo terreno, carnal e mortal, para um corpo celestial, espiritual e imortal, né? Semelhante ao de Cristo, o homem perfeito. Aleluia, glórias a Deus. E é maravilhoso, né, a gente pensar assim, a gente pensar, tentar imaginar, né, como vai ser quando a gente receber esse corpo glorificado, né, quando a gente estiver na glória com o Senhor, né, um corpo que vai ser totalmente incorruptível, que não vai adoecer, que não vai mais morrer, que vai ser imortal. Então realmente vai ser uma bênção, isso que o Senhor conquistou para nós na cruz. E eu vou ler a conclusão, que diz assim: apesar de todo o abatimento e sofrimentos que experimentamos em nosso corpo como consequência do pecado e das nossas próprias transgressões, em Cristo temos a certeza de uma redenção completa, conquistada por sua obra perfeita na cruz do Calvário. Ele nos dará um novo corpo, eternamente transformado e saudável. Amém? Aleluia, glórias a Deus. Então, assim, essa lição de hoje é uma lição que eu achei muito interessante, né? Porque é bom a gente falar sobre isso, né? Sobre as consequências, tanto a consequência do pecado nas nossas vidas, como a consequência das nossas próprias escolhas. Nós precisamos estar conscientes disso. Mas é maravilhoso a gente saber, né, que o Senhor, ele já cuidou de tudo, né? O Senhor, ele já providenciou tudo, inclusive um corpo glorioso e glorificado para nós. Amém? E essa foi a lição de hoje. Até a próxima aula, em nome de Jesus.